Minhas irmãs e meus irmãos, depois de um interregno, ou pelo menos de uma semana de luto, pelas razões que todos vós já conheceis, voltamos de novo ao trabalho e ao estudo da Palavra de Deus, e é por isso que eu hoje gostaria de partilhar convosco, devido à situação em que nós estamos a viver, de poder então continuar o estudo do livro do Apocalipse. É evidente que, estando nós em nossas casas e eu a falar para uma câmara, não tenho aquela vontade que deveria ter quando estou com as pessoas. Mas, de qualquer forma, nós vamos utilizar o texto bíblico de uma forma mais simples, não tão aprofundada, para aprendermos algo mais acerca destas cartas que foram dirigidas às igrejas na Ásia. E hoje vamos então concentrar a nossa atenção no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Espero que possam ter as vossas Bíblias convosco para poder seguir o texto, embora eu não vá fazer referência versículo a versículo, mas vamos procurar tirar lições ou as ilações importantes para hoje nós também. Esta sétima carta que Jesus dirige a todo aquele que é mensageiro da Igreja, e por isso nós dizemos ao mensageiro somos todos nós, ela é dirigida então à cidade de Laodiceia. Sabemos que no período helenístico, já nos contava Plínio, que esta cidade se chamava Dióspolis, que no fundo significa cidade de Zeus. Mas é no ano 261 antes de Cristo que Antíoco II, em honra da sua esposa que se chamava Laodice, ele acabou por atribuir este nome à cidade, chamando-a de Laodiceia. E é durante o período de Seleucido depois que nós verificamos que então Antíoco II, por exemplo, aliás Antíoco III, a determinada altura, decidiu trazer 200 famílias que estavam na Babilónia e que eram agradáveis à sua opinião, para que elas pudessem vir para as regiões da Lídia e da Frígia, o que provavelmente fez com que elas também se instalassem nesta cidade de Laodiceia. Mas o mais importante, certamente, foi durante o domínio dos romanos, que se deu a partir do ano 133 antes de Cristo, em que a cidade se desenvolveu de tal forma que ela se tornou, por assim dizer, o centro financeiro da região. Conta-se até a história que no ano 62 antes de Cristo, os judeus juntaram cerca de 10 quilos de ouro e queriam enviá-lo exatamente para Jerusalém para ajudar na reformação do templo. E então acontece que procônsul Flaco acabou por saber do paradeiro desse ouro e apreendeu todo esse ouro ficando com ele. Ora, isto é só para mostrar que a população judaica naquela cidade era uma população grande e ao mesmo tempo rica. Um outro elemento que nós encontramos na economia da cidade era a produção de têxteis que a cidade realmente tinha, principalmente da sua lã, que era uma lã de cor negra brilhante. E com esta lã fabricava-se uma túnica famosa e bastante conhecida, como nos diz William Barclay, um expositor do texto do Novo Testamento, que se chamava trimita. E esta trimita era, por assim dizer, o orgulho da cidade. Um outro elemento que dava muita riqueza à cidade era também a sua escola de medicina, para onde vinham estudar muitos jovens das regiões circunvizinhas, querendo ser médicos. A especialidade daquela cidade era a oftalmologia, pois parece que eles tinham criado ou inventado uma pomada para curar todos os problemas de visão. Esta era uma espécie de colírio que era, no fundo, exportada em forma cilíndrica sólida para depois ser moída, transformada em pó e assim depois fazer-se a tal pomada. Ora, é neste contexto histórico, económico e social que certamente
no tempo do apóstolo Paulo se dá o nascimento, no fundo, da igreja primitiva. Provavelmente foi por intermédio de Epáfras, que ele era oriundo de Colossos. Ele terá ido estudar com Paulo em Éfeso, quando Paulo esteve ali, e quando regressava provavelmente à sua cidade, ele terá anunciado o Evangelho tanto na cidade de Herápolis, que ficava para o lado esquerdo, como para a cidade de Laodiceia, que ficava à direita de Colossos. E é precisamente isto que o apóstolo Paulo, no fundo, escreve aos Colossenses, quando ele diz, no capítulo 4, versículos 12 a 13: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos confirmeis e sejais perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu dou testemunho acerca dele, diz Paulo, de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e os que estão em Hierápolis. Ora, a igreja de Laodiceia era, sem dúvida nenhuma, estimada pelo apóstolo Paulo. E é por isso que, pelos vistos, ele escreveu uma carta a Laodiceia, quando ele se dirige, efetivamente, em Colossenses, no capítulo 3, àquela igreja de Colossos. É provável que esta carta, sendo ela tão importante que ele até pede que as pessoas leiam a sua carta, tanto os colossos leiam a carta que foi dirigida à Laodiceia, como a carta que foi dirigida à Laodiceia pudesse ser lida então em Colossos. Mas, pelos vistos, parece que a carta escrita aos laodicenses terá-se perdido nos escombros da cidade quando um terrível terremoto de magnitude 7.0, no ano 60 da era cristã, destruiu completamente a cidade. É interessante que Nero, inclusive, ofereceu-se para financiar a reconstrução, mas os laodicenses eram tão orgulhosos que recusaram completamente a sua oferta, porque achavam que tinham condições financeiras suficientes para, pelos seus próprios recursos, reconstruírem a cidade. Parece que, à semelhança do que aconteceu em Portugal antes do terremoto de 1755, os laodicenses também sofreram vários terremotos até que chegou a um bem devastador por volta do ano 605 da era cristã, que os fez abandonar completamente aquele local e foram se instalar noutra zona. Ora, é precisamente neste período do imperador Domiciano, o qual se intitulava Deus e Senhor, que a igreja de Laodiceia vive e que por isso mesmo não há indicação nenhuma nesta carta de que ela alguma vez se tenha importado com esta atribuição que o imperador Domiciano fazia a si próprio. É por isso que a própria igreja é acusada de mornidão, tibieza. É como nos diz exatamente esse versículo 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, assim porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tudo isto parece indicar que, para preservar o seu estatuto social e até o seu estatuto político, e ao mesmo tempo o seu estatuto económico na cidade, a Igreja claramente comprometeu a sua fé cristã. Reparem que a cidade tinha cerca de 5 ninfeus. Os ninfeus eram edifícios construídos como fontes de água e que eram consagrados exatamente às ninfas, as deusas das águas. Por exemplo, Hierápolis tinha nascentes de água quentes que eram terapêuticas e que desciam pela encosta e depois vinham quase chegando também até Laodiceia. Por outro lado, Colossos tinha nascentes de água fresca que desciam também até à cidade de Laodiceia. Mas, pelos vistos, tanto as águas de Hierápolis, que eram quentes, quando vinham pelo território e chegavam até Laodiceia, perdiam o seu calor e tornavam-se águas tépidas. Por seu lado, as águas que nasciam exatamente em Colossos e que depois também desciam e vinham até à cidade de Laodiceia, acabavam por
perder a sua frescura, tornando-se até quentes devido ao tempo e ficavam tépidas. Ora, isto mostra claramente uma identificação com a igreja de Laodiceia. A igreja era assim. Nem dava para ser terapêutica para quem estivesse doente espiritualmente, nem dava para ser refrescante para quem procurasse rios de água fresca. No entanto, quando o Senhor Jesus se dirige a esta igreja, ele usa determinados atributos que contrastam exatamente com a atitude do imperador Domiciano. Reparem, Cristo apresenta-se como o Amém, a testemunha, o fiel, o verdadeiro, o fundamento da criação de Deus. Podemos lembrar que a arrogância e a megalomania do imperador não agradou de maneira nenhuma ao Senado romano, e muito menos deveria de agradar aos cristãos. Parece que o Senado romano, anos mais tarde, pelo menos estabeleceram um decreto em que não queriam de maneira nenhuma que se pudesse continuar a lembrar este imperador Domiciano, e por isso ele foi assassinado. Agora, Jesus, nesta carta dirigida à igreja, diz que só ele é que merecia ser adorado como Senhor e Deus. Porquê? Porque ele era aquele que falava verdade. Ele é o Amém. Foi ele que deu a sua vida. Ele é a testemunha. A palavra que normalmente é traduzido até ou interpretado como o mártir. Foi ele que realmente foi fiel e verdadeiro a todo o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. E é por isso mesmo que só ele poderia ser o verdadeiro fundamento de uma nova criação de Deus. A Igreja não estava a ser capaz de ver isso. Pensaria talvez que Domiciano seria a pessoa indicada para estabelecer uma nova ordem cósmica, política, social e em todo o Império. E é por isso que, no fundo, Deus acaba por dizer que esta Igreja não sabe nada. É uma Igreja ignorante. É uma Igreja que está cega. E como ela está cega, não é capaz de ver quem verdadeiramente poderia trazer a paz e o bem-estar para aquele mundo em que eles viviam. Daí o conselho de Cristo ao dizer: compra-me colírio para ungir os teus olhos e veres. Sim. Reparem que, inclusive, ele usa a palavra ungir, o que nos faz lembrar exatamente a questão da unção de Cristo como o verdadeiro Messias, e que quando a Igreja ungisse os seus olhos, ao mesmo tempo ela seria capaz realmente de ver. É este mesmo texto que nos reporta exatamente ao texto de Isaías, quando Jesus diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, lá em Lucas, no capítulo 4, e acaba por dizer, pois, que me ungiu para trazer vista aos cegos. Na realidade, não havia medicina que curasse a cegueira espiritual na cidade de Laodiceia. Não havia universidade que pudesse descobrir o verdadeiro unguento que trouxesse visão verdadeira. Por isso, Jesus aconselha a que se compre colírio nele. Agora, certamente havia algo que estava a cegar esta igreja. E o texto é muito claro quando apresenta as palavras presunçosas desta igreja no versículo 17. Reparem o que é que diz lá. Rico sou e tenho enriquecido e de nada tenho falta. A questão do dinheiro era evidentemente uma questão relevante para a igreja. Parece que ela tinha dinheiro e que isso lhe dava garantias de sobrevivência, lhe dava poder para comprar tudo aquilo que ela necessitasse. Provavelmente até para subornar as autoridades, para não serem perseguidos e para até serem deixados em paz. É interessante que a arqueologia encontrou exatamente nos escombros daquela região de Laodiceia uma coluna que pertencia
a um dos ninfeus, os tais edifícios que eram dedicados às ninfas e que eram estabelecidos exatamente onde havia fontes de água. E num desses ninfeus, então, está gravado um menorá. E de ambos os lados do menorá encontra-se um shofar, que era aquela trombeta que os judeus tocavam, e do outro lado um ramo de palmeira, que também era símbolo judaico. E depois, acima do menorá, encontra-se exatamente uma cruz, que é um símbolo cristão. Os arqueólogos, ao encontrarem isto, dizem que há indícios de que, afinal, tanto os cristãos como os judeus eram bem aceitos naquela comunidade, que até lhes era permitido eles escreverem ou gravarem os seus símbolos em templos que eram, ao mesmo tempo, pagãos. Por isso, na própria carta que nós lemos aqui no livro do Apocalipse, nós verificamos que não há indícios nenhuns de que a Igreja estivesse a ser perseguida. Ora, isto significa que a Igreja estava bem acomodada ao ambiente daquela cidade. E é agora então que surge este conselho que Jesus dá. Compra de mim ouro provado no fogo, para que enriqueças. Afinal, o verdadeiro ouro não era aquele que o ser humano poderia tirar das minas, mas sim aquele ouro que Jesus Cristo só Ele pode dar. E que nos faz lembrar ao mesmo tempo que o nosso verdadeiro ouro, no fundo, são as nossas obras que nós devemos realizar para a obra de Cristo. Estas obras que, acima de tudo, redundam em justiça e em igualdade. Obras que acabam com a pobreza que graça no nosso mundo. Obras que, efetivamente, nos dão um tesouro verdadeiramente rico lá no céu. Uma outra acusação que Cristo faz à Igreja é que ela não sabe que está nua. Faz-me lembrar, ao mesmo tempo, aquela história daquele rei que pensa que vai vestido e, afinal, ele vai completamente nu. E quem é que tem a coragem de dizer que o rei vai nu? É precisamente uma criança. É interessante porque a criança tem esta perspicácia de dizer o rei vai nu. Quando Jesus também diz à sua igreja que ela está nua, provavelmente ele está a contrastar com aquilo que as pessoas achavam fisicamente das suas próprias vestes. As vestes da sociedade que davam um estatuto social. E nós sabemos que isso hoje ainda é uma realidade. As pessoas apresentam-se como sendo importantes, tendo em atenção aquilo que elas próprias vestem. Não esqueçamos que a própria trimita que era fabricada na cidade de Laodiceia era indicativo realmente de uma pessoa nobre, de uma pessoa rica, de uma pessoa importante. No entanto, Jesus diz que esta igreja está nua. Esta igreja está nua porque ela não reconhece aquilo que ela verdadeiramente precisa. E reparemos que a palavra nu aqui expressa a condição de estar desprotegido, de se ver exatamente o que vai no íntimo da pessoa. Nós podemos lembrar, inclusive, aquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, onde se fala precisamente do reconhecimento da sua nudez. Adão tem este reconhecimento. No fundo, a nudez é o resultado do pecado. É o resultado da desobediência. É o resultado da presunção. É resultado do desafio à orientação divina. Mas só é possível a pessoa estar consciente disso quando Jesus, ou Deus, neste caso, aparece perante a pessoa. É interessante. Realmente, quando Deus aparece lá no jardim, Adão vê que está nu e esconde-se. É isso que, no fundo, Jesus quer fazer com a sua igreja de Laodiceia neste momento. Ele quer aparecer e dizer: tu estás nua. Mas agora vem o conselho. E o conselho exatamente é este: compra de mim as vestes brancas para que te vistas
e não apareça a vergonha da tua nudez. Reparem que quando Jesus usa a palavra não apareça, isto é, não se manifeste. O verbo phaneró tem este sentido de realmente aparecer, manifestar, vir à luz a vergonha da tua nudez. Jesus quer que a sua igreja compre as verdadeiras vestes. A qualidade destas vestes são realmente uma qualidade de brancura, alvura constante. E certamente que nós sabemos que o branco simboliza a pureza da vida, é a qualidade de vida que as pessoas efetivamente precisam. Esta igreja de Laodiceia não estava consciente disso de maneira nenhuma. Por isso ela era ignorante. Ela preferia viver de acordo com os padrões que a sociedade apresentava naquela altura. Agora, o Senhor Jesus ainda tem esperança que a igreja arrepie caminho. É por isso que ele informa que está disposto a agir exatamente como os pais fazem aos filhos, a quem amam. É interessante que se use aqui a palavra filéu, o verbo filéu aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E a palavra filéu, de facto, vem realçar este aspecto da comunhão familiar, do envolvimento que Jesus nos quer dar quando ele se envolve de uma forma tão familiar connosco. Sim, ele provavelmente, o texto estaria a citar provérbios, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o objetivo do escritor aqui é lembrar esta importância de nós vivermos esta relação. Jesus está disposto realmente a corrigir. É interessante porque a palavra para repreender também ela significa orientar, aliás, convencer, refutar, interrogar. E enquanto a palavra castigar, que é a tradução para o verbo paideo em grego, no fundo este verbo tem mais o sentido de orientar, de formar as pessoas, de levar as pessoas a uma boa formação no seu todo. E é isso mesmo que Jesus quer. Jesus usa afinal toda a sua pedagogia para fazer a igreja sair daquela apatia em que ela se encontrava, daquela mornidão. É necessário que as pessoas realmente se voltem para aquilo que Jesus manda. E aquilo que ele manda, então, é ser zeloso e arrepende-te. Ser zeloso significa voltar a ter a mesma dedicação, voltar a ter preocupação e gosto pelas coisas de Deus e não viver de uma forma indiferente. A realidade é que não há verdadeiro zelo sem verdadeiro arrependimento. E todos nós sabemos que a palavra arrependimento, no fundo, significa mudança de mente. O arrependimento tem de ser de uma vez por todas. E não pode andar a arrastar-se dias, meses e anos. Por isso é que o verbo arrepende-te é um verbo que se encontra no aoristo imperativo. Isto é, arrepende-te de uma vez por todas. E então depois continua nesta tua dedicação de ser zeloso à obra de Deus. É por isso que Jesus, tendo em atenção esta necessidade de as pessoas se arrependerem e de serem zelosas, que ele está à porta da sua igreja a bater. Ele é, no fundo, o Senhor da igreja. Normalmente este versículo tem sido, ou pelo menos pensa-se que é dirigido a descrentes, mas na verdade não é. Nós usamos-lo sim para evangelização, dizendo que Jesus está à porta do nosso coração para entrar e Ele quer que nós abramos a porta do nosso coração, mas na realidade este texto não está a ser usado nesse sentido. A palavra está a ser usada para uma igreja. E como infere N.T. Wright, aquele que bate à porta é o senhor da casa, regressando a uma hora inesperada, enquanto que aquele que deve abrir a porta é o servo que deve estar vigilante. Sim,
Nós sabemos que esta igreja é uma igreja que tomou a iniciativa de cerrar as suas portas e viver dentro da sua concha para que ninguém a incomode. Mas se nós repararmos, Jesus continua este seu apelo. E agora ele utiliza exatamente uma oração condicional. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta. Na realidade, esta oração condicional é uma oração que aponta para uma ação com viabilidade de se realizar no futuro. Nada está realizado de momento, porque, no fundo, a Igreja precisa, em primeiro lugar, de ouvir e depois de abrir a porta. E se isto acontece, reparem então aquilo que Jesus diz. Em vez de condenação, Jesus promete comunhão. A expressão em sua casa que aparece nas nossas Bíblias tradicionalmente não existe no texto de grego. Se nós quisermos, nós leríamos literalmente desta forma. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei para junto dele. É isso mesmo que acontece nesta frase. Pros auton. É para junto daquele que ouve e abre a porta que Jesus quer ir. Jesus vem para fazer companhia à mesa. Reparem que a ceia é precisamente o estabelecimento de uma relação mútua. Jesus diz, e eu cearei com ele e ele comigo. Tudo parece indicar que a Igreja, nesta altura, tinha perdido o prazer de participar na ceia de comunhão com os irmãos. Provavelmente até se terá esquecido que é nessa comunhão que a presença de Jesus se torna mais notória. Será que a Igreja estaria, talvez, mais interessada em participar nas refeições que os cultos pagãos exerciam ou praticavam? Quando Jesus fala desta forma, leva-me a crer que efetivamente as pessoas deixaram de participar na ceia de comunhão. Jesus quer que a Igreja volte a sentir a importância desta comunhão. E é na ceia, e é nesta relação mútua à mesa que as pessoas encontram a verdadeira presença de Jesus. Porque, no fundo, a Igreja é o corpo de Jesus agora. O corpo que deve dar-se a favor do mundo, para o mundo. E se nós praticarmos realmente a ceia, nós estaremos cada vez mais a ter esta comunhão com Ele. E quão importante é não esquecer, efetivamente, e nem deixar de participar na ceia de comunhão. Perante isto, há então a possibilidade de as pessoas alcançarem a vitória nesta situação em que se vive verdadeiros momentos de letargia profunda. E só é possível depois de se voltar a participar na comunhão com Cristo. Vitória? Sim, é isso que Jesus quer. Aquele que vencer. Então, participar na ceia do Senhor é viver a experiência da morte de Cristo como corpo que nós somos dele agora. E só quem tem comunhão com ele agora é que receberá o privilégio de se sentar no trono com ele no futuro. Sentar no trono, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que o livro do Apocalipse começa exatamente por descrever o trono em que Deus se encontra e quando todos os seus anjos e espíritos estão à sua volta. O trono realmente é do Pai, mas aqui neste versículo nós verificamos que Jesus diz: eu venci e por isso eu me sentei no trono de meu Pai. Jesus adquiriu por direito próprio o sentar-se no trono do seu Pai. Porquê? Porque ele venceu. E como é que ele venceu? Ele venceu dando a sua vida, entregando-se completamente, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitou. E por isso a sua ressurreição é a vitória que ele tem sobre a morte. E é isso mesmo que Jesus está a dizer à sua igreja. Reparem, na participação da comunhão, da ceia,
a Igreja ao mesmo tempo anuncia a morte de Jesus. Porque a Igreja é o corpo de Jesus e é aí que a Igreja efetivamente mostra aquilo que é a comunhão com Jesus Cristo. Portanto, se nós queremos vencer, é efetivamente vivendo essa experiência. E assim como Jesus participa do domínio ou do reinado do Pai, também ele permite que os seus discípulos partirem do seu domínio. É interessante pensar num universo tão vasto, bilhões e bilhões de anos-luz, como nós teremos tanto espaço para poder também reinar juntamente com Jesus Cristo. Mas só aqueles que ouvem a sua voz e se arrependem, aqueles que se voltam efetivamente para Ele e participam plenamente desta comunhão. É por isso que o Espírito continua a falar ainda hoje. O Espírito diz às igrejas, continua a dizer, assim como dizia naquele tempo de João, e que foi dizendo ao longo dos séculos, a partir do momento em que o livro do Apocalipse foi integrado no cânon que a Igreja adotou como norma para a orientação da vida da Igreja. Também o Espírito continua a falar hoje a cada um de nós. E é necessário que aquele que tem ouvidos ouça. E este ouvir tem que ser um ouvir de uma vez por todas. Ouvir esta mensagem que Jesus está a transmitir aos seus filhos, aos seus discípulos, mas que também serve exatamente para aqueles que, não tendo feito ainda uma decisão, precisam de se integrar exatamente com Cristo e participar da morte de Cristo para ressuscitar e vencer com Ele. E é isso que nós esperamos. Que Deus ricamente vos abençoe.